Bem-vindos a mais uma aula do curso de JavaScript, pessoal. Agora vamos estudar o objeto string. O objeto string provavelmente será o objeto que vocês mais irão utilizar nos seus scripts JavaScript. Para esta aula, eu vou utilizar como referência aqui o portal w3schools.com. Esse portal é um portal mantido pela mesma equipe da W3C, que é a equipe que mantém e define os padrões da web. Aqui na W3 Schools, nós temos referências a várias tecnologias que utilizam JavaScript, inclusive a própria linguagem. Esse aqui é um portal que vocês podem utilizar para pegar referências, para estudar, para se aprofundar na linguagem. Então, vamos entrar aqui no link JavaScript. Neste link nós temos uma referência a todas as tecnologias, as informações que vocês estão obtendo aqui no decorrer desse curso da Universidade XTI. E logo aqui embaixo nós temos as referências aos objetos da linguagem JavaScript. Vamos clicar aqui em string. Na página que trata do objeto string, nós temos aqui alguns exemplos, né, de como utilizar o objeto string, mas vamos entrar aqui em referência completa ao objeto string, aqui, ó, Complete String Object Reference. Nesta página, nós vamos encontrar uma lista completa das propriedades, dos métodos ou funções, também chamadas aqui no JavaScript, e dos métodos aqui de manipulação das strings para aplicar alguns estilos visuais HTML, que, inclusive, esses métodos aqui não devem ser utilizados porque a gente acaba tendo algumas restrições de acessibilidade quando a gente utiliza esses métodos. Mas vamos dar uma olhada aqui nos demais métodos e propriedades do nosso objeto string. Como é que nós criamos uma string? Então vamos aqui. Vamos criar uma string. A string, pessoal, vocês já sabem. A string ela é nada mais, nada menos que um texto, né, dentro, então vou colocar aqui, texto dentro de aspas. Sejam aspas simples ou aspas duplas. O nosso objeto string será criado dessa forma, new string, informando ali o nosso tipo primitivo, né, dentro do parâmetro de criação aqui da nossa string. Então está aí. Estamos criando uma string. E aqui nós podemos apresentar a string em uma caixa, né, de alerta. Então está aí. Para vocês que já chegaram nesta aula aqui de string, eu vou mostrar uma outra forma de apresentar a informação no documento HTML. É através do método document.write. Esse método, ele imprime uma determinada variável aqui, um valor que você está informando para esse método, dentro do documento HTML. Esse não é um método que vocês devem utilizar, inclusive é por esse motivo que eu não havia ensinado esse método até agora. Tá? Esse método, ele traz para o usuário uma série de restrições de acessibilidade. Então, pessoas que utilizem, pessoas com deficiência visual, que utilizem aqueles aparelhos de leitura de tela do documento, de leitura do documento HTML, eles não vão conseguir acessar as informações que vocês imprimirem no documento usando esse método. Tá? Eu estou explicando aqui simplesmente porque, como vocês estão fazendo um curso de JavaScript top aqui pela Universidade XTI, é fundamental que vocês aprendam também algumas coisas que caíram em desuso, mas que vocês acabam encontrando em
tudo que é livro de JavaScript, mesmo sendo coisas que não sejam necessariamente boas de se utilizar, tá? Mas vamos ver aqui como é que é essa outra forma de apresentar informação na tela. Então está aqui, texto dentro de aspas. Nós estamos imprimindo direto no documento HTML aqui. Nós temos uma outra variação desse método, write_ln, que ele dá uma quebra de linha no texto que a gente está colocando. Seria o equivalente a colocar o caractere de escape /n no final. Seria a mesma coisa que colocar isso aqui. Opa. /n, que significa quebra de linha. Então vamos lá. Nós criamos aqui uma string, né? E vamos começar verificando aqui aquela propriedade length. Eu não vou passar por todos os métodos, todas as propriedades. Vou pegar os principais. Tá? Então, vamos ver aqui a propriedade length. Ela retorna o tamanho da string. Então, vamos ver o que isso significa. x.length. Está retornando aqui 21 caracteres. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui, imprimir a nossa string e imprimir aqui uma quebra de linha HTML sempre aqui no final. Então, está aí. Vamos começar a olhar aqui agora outras funções. Vamos ver aqui o método char_at. Deixa eu diminuir um pouco esse código. x.char_at, ele retorna, vamos lá, esse método aqui, ele retorna um caractere numa posição específica que nós vamos informar no nosso parâmetro aqui do método. Então, char_at na posição 2. Vamos ver aqui o que ele retorna. X. Então, ele está recuperando esse caractere aqui. Isso indica para a gente que o índice da nossa string ele começa de 0, que começou aqui T, é a primeira letra, e ele vai até a última posição da nossa string, ou seja, a posição de número 21, menos 1. Então, eu poderia pegar aqui, ó, x.length menos 1 é a última posição que ele vai recuperar. Está ali, S, né? Dentro de aspas. O método char_code_at, ele retorna um elemento da mesma forma que o char_at, só que ele retorna esse elemento no padrão Unicode. Vamos ver aqui o resultado. char_code_at. Então, ele tá, o valor Unicode para a letra S é 115. O método concat, ele concatena uma ou mais strings aqui. Então, vamos ver o resultado aqui. x.concat. Vamos concatenar esta string com JavaScript. Então, tá aí. Texto dentro de aspas, JavaScript. Vamos agora para a função fromCharCode. Esse método, ele converte um valor Unicode para um valor
do tipo string. Então, por exemplo, esse aqui é o valor Unicode da letra S. Nós poderíamos aqui utilizar essa função, né? From charcode e informar aqui um código, por exemplo, 115 ali, que é o código da letra S. Lembrando que esse método, especificamente, é um método estático, ou seja, eu tenho que acessar ele diretamente da minha classe string. Então, tá aí, letra S. Nós poderíamos passar outros números aqui. Eu vou colocar números que eu não sei nem quais são, só para a gente poder ver o resultado. Então, tá aí. O próximo método, o método o método indexOf, vamos ver aqui, indexOf, ele vai retornar a posição do primeiro elemento, ou seja, da primeira ocorrência de uma determinada string. Vamos ver como isso funciona. Então, x.indexOf, e eu quero saber aonde é que temos a palavra, onde é que começa a palavra dentro, por exemplo. Ele vai informar. No caractere 6, né, na posição 6, começa a palavra dentro. E nós temos também a last index of, que está aqui, last index of, que é a última ocorrência de um determinado texto. Então, eu vou colocar texto dentro de texto, para a gente ver aonde é que começa a última ocorrência da palavra texto, por exemplo. Que nós temos duas ocorrências de texto aí nessa string. Então, last index of texto. Retornou aqui na posição 16, aparece a segunda referência à palavra texto nessa string. A próxima função aqui é a função, nós temos uma função aqui, a função match, né? Essa função match, ela vai ser utilizada junto com uma expressão regular. Em uma aula, algumas aulas na frente, nós vamos estudar expressões regulares, né? Então, para esse exemplo, eu vou fazer um exemplo bem simples para mostrar para vocês como é que esse método ele retorna as ocorrências de uma determinada expressão. Uma expressão regular, ela é um critério de pesquisa que a gente coloca para ser aplicado aqui a uma string, para fazer uma validação. Então, nessa string aqui, nós podemos utilizar o método match. Vamos colocar aqui, match, para encontrar aonde é que nós temos uma determinada ocorrência. Tá? Então, dentro do nosso match, nós utilizamos uma expressão regular. Eu vou até fazer o seguinte aqui. Vou criar aqui uma regular expression. As expressões regulares, elas vêm sempre dentro de aspas, tá? Aliás, de aspas não, de barras. Então, se eu quero fazer uma expressão regular, eu crio dessa forma, ou com o objeto new regexp. E aí coloco lá dentro a nossa expressão regular. Mas a minha expressão regular aqui vai ser, por exemplo, aonde é que eu encontro a letra X. Então, sempre que encontrar a letra X, eu vou querer que ele me mostre aqui as ocorrências para essa letra X. Isso. Na verdade, ele me traz aqui todas as letras que atendem a esse requisito. Então, um outro tipo de consulta que a gente poderia fazer eu quero todas as letras
de A até E. De A até a letra E em letras minúsculas. Vamos trabalhar melhor com essa função nas aulas de expressões regulares. Vamos agora para a próxima função, que é a função replace. A função replace é utilizada para alterar um texto na sua string. Então, por exemplo, aonde nós encontrarmos texto, eu quero alterar para txt. Tenho que utilizar aqui o nome correto, né? Replace. Então está aí, txt dentro de texto de aspas. Ou seja, ele fez a atualização apenas na primeira ocorrência, né, desta palavra-chave aqui. Vamos agora ver 3 funções muito utilizadas com as strings, que são funções utilizadas para recortar strings. São elas as funções substr, substring e slice. Então, para isso, eu vou aqui já criar uma área extra aqui embaixo para chamar essas 3 funções. Vamos começar aqui por substring. Então, está aí. Então, essa função aqui, substring, ela recorta a minha substring com base aqui em 2 parâmetros. Então, eu vou passar aqui o parâmetro 5 e 8 para vocês verem o resultado. Então, está aqui. Ele trouxe aqui para a gente a string que começa no índice 5 e vai até o índice 8. Então, ele trouxe aqui DE. E nós temos uma outra função também, que é a função substr. Então, vamos lá. Substr, ela também recebe 2 parâmetros, mas, diferente de substring, ela informa o parâmetro do índice inicial, que é o D aqui, e mais 8 caracteres ali para frente. Né? Então, é dessa forma que ele está trabalhando aqui. Então, recapitulando, o método substr, ele recebe o índice inicial e o comprimento da substring. E o método, ou a função aqui, substring, ela extrai os caracteres entre 2 índices especificados. E nós temos ainda uma terceira função, que é a função slice. Então, a função slice aqui, ela é semelhante à função substring, porque ela também recebe 2 índices. Mas, diferente dessa função substring, se o índice final aqui da nossa substring for menor, né, do que o índice inicial, então os valores eles não vão ser invertidos, diferente aqui da substring. Por exemplo, na substring aqui, se nós colocarmos 8 e 5, ele entende que, como esse aqui é o índice menor, então ele deve começar da posição 5 e ir até a posição 8. Então, o resultado é o mesmo. Agora, aqui em slice, se eu trocar a posição, ele não troca. Ele é mais rigoroso do que o substring. É o mesmo substring, só que ele é mais rigoroso. Vejam aqui que ele não trouxe, né, o D aqui, que seria o resultado que o substring trouxe. Então, o slice é a mesma coisa que o substring, com a diferença de que ele é mais rigoroso. Se nós errarmos aqui essas posições do índice, ele não verifica qual que é o menor e qual que é o maior para fazer o recorte mais apropriado. Uma outra função de recorte muito interessante é a função split. Vamos ver aqui, por exemplo. Eu poderia querer recortar as minhas strings
com base em um caractere, por exemplo. Eu quero recortar todas as strings que estejam entre vírgulas. Então, eu quero recortar essa primeira string, depois essa segunda string e assim por diante. Então, para isso, eu posso estar utilizando a função split, né? A função split aqui, eu informo para ela, né, qual é o nosso separador. Então, eu vou utilizar aqui o nosso separador, a vírgula. E aqui nós vamos receber um array, que eu vou poder recuperar aqui as posições do array. Nós vamos estudar na próxima aula já os arrays. Então, aqui nós temos a primeira posição do array. Se eu quisesse pegar a segunda posição aqui, então pegarei o índice 1, então D, texto D, né? Que é exatamente o que nós colocamos aqui. Então, o split, ele faz esses recortes e traz os pedaços com base em um separador que a gente informa aqui. E nós temos outras duas funções muito bacanas aqui, que é uma função para deixar o texto com a letra maiúscula, que é a função toUppercase. E nós temos também a função toLowercase. toLowercase, para colocar o texto em letras minúsculas. Então, o texto já está em letra minúscula, na verdade, né? O que nós poderíamos fazer era alterar aqui essa primeira letra para mostrar que ele vai deixar tudo com letra minúscula. Então, tá aí. O primeiro todo com letra minúscula e o segundo todo com letras maiúsculas. E agora, nós também temos aquelas funções utilizadas para adicionar marcações HTML nas nossas strings. Esses próximos exemplos que nós vamos ver aqui, ó. Então, nós temos aqui essas outras funções, né? Anchor, para colocar uma âncora, que na verdade é um link, né? Aliás, um link de âncora na sua string. Eu tenho uma outra aqui que é o link, para colocar um link mesmo para uma outra página, colocar uma URL associada ao seu link, ou seja, colocar a tag A ali. Nós temos big, que coloca as tags big, o seu texto dentro de duas tags bigs. A tag blink, bold, font color, font size, italics, todas essas aqui, vejam que são marcações HTML, né, para alteração visual aí da sua string. Essas funções aqui, elas não estão especificadas, tá, na W3, aliás, elas não estão especificadas para a linguagem JavaScript, né? Não são funções que devem ser adotadas, principalmente se você quiser um site que siga os padrões web, né? Os padrões de acessibilidade. Mas todas essas funções estão implementadas em todos os browsers. Então, você tem suporte em todos os browsers, apesar de você não dever utilizar essas funções aí. Mas vamos ver aqui como é que elas trabalham. Afinal de contas, nós estamos ensinando JavaScript. Então, eu vou colocar aqui na nossa tag, no nosso texto, vou colocar ele, vou aplicar essa função big, vou aplicar a função blink, né? E vamos fazer todas as outras funções aqui. Então, vamos lá. Colocar sup para botar o texto ele um pouco mais elevado, como se você quisesse fazer ali o H2O, por exemplo. Colocar o H e o O um pouquinho mais elevado. Né? Strike, vamos colocar o bold também, que é para letras maiúsculas. Olha só, tudo isso aqui, se você estiver construindo um site acessível, vocês devem estar fazendo isso com o uso de CSS, viu, pessoal? Não utilize isso aqui nos seus códigos, nos seus scripts reais aí. Vamos colocar um link aqui também.
O link, ele precisa de um parâmetro, então eu vou botar aqui http://www.xti.com.br, que é a empresa que está promovendo esses cursos aqui para você, né? E vamos colocar aqui a font color. E vamos definir uma cor de fonte aqui também. Opa. Podemos colocar blue, ou podemos colocar um cerquilha e o número hexadecimal. Então está aí os nossos textos, né? Esse aqui é o texto big, esse aqui é o blink, que está piscando, esse aqui é o superior, está um pouquinho mais para cima. Esse aqui é o strike mostra o texto aqui com essa marcação, essa linha no meio, representando que ele é um texto removido aí, texto deletado do nosso documento. Esse aqui é o bold, né, o texto em negrito, o texto em itálico, um texto menor, small, um texto aqui com um link, o link XTI, vejam ali embaixo, e o outro aqui é um texto com a cor azul. Tá? Então, essas aí, pessoal, são as nossas funções JavaScript. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, entrem no site da W3C, né? E aprofundem o conhecimento de vocês aí. Até a próxima aula.